Eu entrei na Funarte em 1982, no dia 5 de maio, substituindo o Zé Araújo, que era o criador, né, e antigo coordenador do Núcleo de Fotografia. No início, Nádia, se lembram? A gente fazia umas convocatórias. Quem são os fotógrafos brasileiros? Porque eu sei que tem um aqui, tem em Campinas, tem lá em Friburgo e tal. Mas vamos, né? Quem somos nós? De cara, nós tivemos apoio vamos chamar assim, do mundo fotográfico. Então eu assumi essa coordenação e já comecei, nesse mesmo ano de 1982, a fazer a preparação para a transição para o Instituto Nacional da Fotografia, que aí foi criado em 9 de maio de 1984. Então você teve 3 períodos: o núcleo, o Instituto e a área de fotografia, né? E tendo o Zé Araújo no início da coordenação do núcleo, depois eu, aí assumindo o Infoto também, depois fui substituído pelo Firmo, e o Firmo, por sua vez, foi substituído pela Ângela Magalhães. Fiquei 5 anos na Funarte, né? E foi muito mais do que lisonjeiro o meu aprendizado. Eu aprendi tanto, né, as questões assim que eu não conhecia na rua, que era fazer a política. Então, de repente, você criar uma política nacional de fotografia e dentro dela a política de preservação de fotografia foi algo de absolutamente pioneiro e eu não vejo isso ressaltado em canto algum. O próprio fato de você levar a fotografia ao mesmo patamar da música, das artes visuais, era alguma coisa que, de certa maneira, era vista com estranheza por certas pessoas. Incomodava. Então, incomodava um pouco, né? Havia a grande valorização das artes plásticas, que hoje em dia a gente fala tudo como artes visuais, mas a fotografia não tinha seu papel, então, nesse cenário artístico e cultural brasileiro. E, de uma certa forma, nós contribuímos um pouco para a construção da ideia do que não só a gente vai chamar de uma fotografia brasileira, como, digamos assim, um olhar sensível do cidadão. Não existia, né, no Brasil, um espaço, né, privilegiado e só focado na fotografia. Então eu considero assim, que a Galeria de Fotografia foi a pedra angular. Ela foi aberta em 1979, né? Eu tinha entrado na Funarte em 1977. Na verdade, assim, o que a gente via é que as gavetas, né, estavam cheias de trabalhos e era preciso que a gente abrisse essas gavetas e também procurasse saber de quem eram essas fotos e como essas fotos poderiam ser mostradas num circuito mais amplo. Quando chegava a Funarte chegava com tudo, quer dizer, com tanto a produção contemporânea quanto com a preservação. As semanas de fotografia eram isso, quer dizer, era uma grande catarse, né? Você tinha gente pululando para tudo quanto é lado, desde o fotógrafo ao arquivista. Editores, professores e tudo isso. E nesse ponto eu acho que ela sim foi um sucesso e ficou na cabeça das pessoas como uma grande marca do Instituto Nacional da Fotografia, né? Logo que eu entrei, imediatamente aconteceu a Semana de Curitiba e eu disse, vamos fazer do ano que vem em Ouro Preto. E foi o maior sucesso. Mais de 500 pessoas se abalaram para lá. O projeto da Semana Nacional de Fotografia, ele também assim contribuiu pelo seu próprio caráter de ser itinerante, de ser montado, né, nas diversas regiões brasileiras, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, enfim. A gente começou realmente a colocar não somente a fotografia brasileira, né, num circuito mais amplo, nacional, né, irrestrito, como também a gente trouxe para cá né, grandes nomes da América Latina. Quer dizer, fora isso, a gente tem que pensar que a gente também trouxe à tona nomes assim importantes, até então
desconhecidos no Brasil e hoje aclamados e glamourizados, né? Todos eles passaram pelo Instituto Nacional de Fotografia. Tiveram o seu pé lá, tiveram apoio. Quando a gente vê hoje muitas galerias de fotografia com cursos e próprios centros de preservação que existem ou que se pensam em criar, eu acho que tudo isso partiu do papel pioneiro da Funarte através do Instituto Nacional da Fotografia, do Infoto. A gente viu de cara que tudo aquilo ali tinha que ter um sistema de, vamos chamar assim, guarda. E ninguém sabia fazer aquilo. Ninguém sabia fazer direito, nem o pessoal do papel, nem o pessoal... Quem sabia? Agora, que normas seriam essas? Quem ditava essas normas? Era um problema, porque não havia ninguém capaz com a formação nessa área aqui no país. Nós implantamos um centro técnico que se tornou uma referência internacional. Esse centro ele foi viabilizado através de um programa nacional de preservação e pesquisa da fotografia, do então Instituto Nacional da Fotografia. E esse programa foi, vamos dizer assim, tinha dois braços, um que cuidava da parte de documentação, apoio a projetos, e um braço técnico, que era o braço do Centro de Conservação. O fato de um programa de preservação estar atrelado a um instituto, que era um instituto voltado à produção contemporânea da fotografia, tinha essa razão de ser, né? Quer dizer, você repassar as informações para quem estava produzindo agora fotografia contemporânea, do como produzi-la de uma maneira que ela tivesse uma longa duração, como se dizia na época, né? A fotografia de longa duração. Esse trabalho do Instituto Nacional de Fotografia foi muito importante e ele foi contemporâneo. A área cresceu no país assim como crescia em outros países. Você não tem nenhuma, e isso eu garanto a vocês, grande coleção fotográfica no país inteiro que não tenha tido o dedo da Funarte em algum momento na formação do seu pessoal na área de preservação e conservação de fotografia. E vimos que temos mais de 1000 ex-alunos. Isso é impressionante. E nós contamos também que são cerca de mais de 500 instituições atendidas. Quer dizer, são 2 décadas de muito trabalho. Fortaleceu a fotografia, mas muito a Funarte. E todas essas fotos que foram realizadas nas 5 regiões do Brasil eram acompanhadas de catálogo. Se tem documentação sobre tudo isso que era feito. Quer dizer, se falava, se discutia, muitas ideias, mas documentação, isso tudo está registrado. A Funarte teve a preocupação de, na época, e essa época é março de 1986, publicar um documento que se intitulava Proposta para uma Política Nacional da Fotografia. Então a gente estava trabalhando em consonância realmente com os desejos e as necessidades dos produtores de fotografia no Brasil naquele momento. E eles agora terão, por intermédio do portal, a possibilidade de discutir novamente esses documentos, porque essa proposta ela continua válida. Tem que ter esses registros, né? Como relicário, guardados num acervo impecavelmente ali construído. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Essa entrevista nada mais é de que um pergaminho, né? Uma construção de coisas que aconteceram, né? Na Funarte em relação à fotografia.